Pronto, hoje eu estou aqui, meu nome de batismo é Afrânio de Medeiros Fialho, mas sou conhecido de toda a cidade, todo o Nordeste, Brasil e o mundo como Lena Oxa, né? Eu sou baiana, meus pais... Meu pai não tem mais meu pai era mecânico do Exército e minha mãe era costureira. Eu nasci aqui em Fortaleza, tá bom? Eu sou baiana, né? Baiana de coração mesmo. Adoro trabalhar, adoro minha vida, adoro essa espontaneidade de viver, de ser o que eu sou. Gente, agora imaginem a minha trajetória de vida como foi. Aos 13 anos de idade eu me descobri gay, tive minha primeira experiência sexual. Então, assim, foi muito complicado na época, porque até nem eu sabia o que estava acontecendo. Para mim era uma novidade, para mim era coisa nova. E aquilo ali foi tão, para mim, a primeira vez, foi tão traumatizante que vocês nem imaginem. Mas todo o conflito, todo o problema começou a partir daí, porque eu tinha que esconder esta minha homossexualidade, né? Dos meus pais, porque eles não sabiam e eu tinha medo, eu morava com eles, lógico que eu tinha 13 anos de idade. Então era muito complicado para o meu pai, que era mecânico do Exército, na época, ele não tinha cabeça necessária para entender aquilo que eu era, até porque foi uma coisa tão rápida que eu nem imaginei que aquilo estivesse acontecendo. Minha mãe até que já entendia, porque as mães geralmente elas entendem, sabem mais o que acontece com os filhos, né? Mas para mim, para o meu pai, para me contar para ele era bem mais complicado. Mas foi daí que começou a minha trajetória homossexual da minha vida, que eu comecei, né? Foi complicante. Mas terminei os meus estudos, eu fiz até a 8ª série no Colégio de Primeiro Grau Antônio Bezerra, no qual eu adorei estudar lá, mas tudo mudou quando eu fui estudar no Colégio Estadual Liceu do Ceará. Pronto, aí eu tive uma nova vida. O Afrânio que nasceu, que viveu naquele colégio, que estudou, mudou tudo, porque ele ia conhecer coisas novas, ele ia pegar ônibus todo dia, ele ia conhecer pessoas novas, cabeças diferentes, mundos diferentes. Foi aí que eu virei a Tina Azevedo, né? Que na verdade é uma criação da Suzana de Medeiros. Suzana de Medeiros por quê? Porque na época tinha uma novela da Tina, que tinha a Tina Turner, tinha a Tina Pepper, né? Se eu não me engano, a Regina Casé, a Suzana Vieira, eu sou fã da Suzana Vieira demais, adoro o trabalho dela, e coloquei Suzana de Medeiros por causa da Suzana, da atriz, né? Então eu aprendi a andar de salto lá no Liceu do Ceará. Por incrível que pareça, no Liceu do Ceará, gente, vocês não têm noção, eu era expulso toda semana porque eu fazia show no auditório. Foi desse show que eu fui conhecer a noite. Primeira boate que eu fui fazer show foi na Boate Casa Branca, eu tinha 14, 15 anos de idade. E para mim aquilo era mágico. Só que até eu chegar aos palcos da boate, gente, foi na época da ditadura. Então, na ditadura era complicado a gente sair de casa, a gente pegar um ônibus, porque todo assim, todo um sequencial de quem vai fazer show, pegar o seu disco, colocar debaixo do braço, na época era um LP grandão. Eu colocava o disco debaixo do braço e pegava o ônibus escondido da minha mãe, sem ela saber. Eu colocava minhas coisas de show, produzia todas as coisas no caminho do colégio. Às vezes eu deixava até matava a aula para poder fazer a produção do show. Foi um sonho realizado, mas esse sonho tinha um pesadelo, que até eu chegar na boate para poder fazer esse show, na época da ditadura, na época que a gente sentava no bar e só podia levantar se fosse para casa num táxi ou tivesse acompanhado de pai e mãe, gente, vocês não têm noção. Eu apanhei na ida para a boate, eu fui presa na ida para a boate. Então assim, eu vim de uma época muito complicada, foi essa época da ditadura, no qual eu me expressei, eu consegui colocar para fora esta minha opção, não é nem opção, minha orientação sexual, que é gay, na época eu era gay. Foi bem complicado, mas eu consegui ainda terminar os estudos aqui em Fortaleza, e foi na época que eu conheci uma pessoa aqui em Fortaleza. Eu nunca falei isso para ninguém, foi na época que eu conheci o Paulo, foi meu primeiro namorado da minha vida. Aí foi que eu conheci à noite, com o Paulo, né? Gente, vocês não têm noção do que é sobreviver. À noite, aquela escuridão, é complicado de você conhecer o caminho, qual o caminho certo. Existem 3 esquinas, qual é o caminho que você vai ser feliz naquela época. Então eu comecei com o Paulo e comecei a ver os perigos da noite, né? Mas será que era tudo que eu queria? Eu queria a minha liberdade, eu queria ser feliz.
Paulo foi que me fez sair de casa. Eu saí por pura rebeldia de casa. Na época eu larguei, morava com meu pai, minha mãe, minha irmã, né? E eu fui morar num cabaré. Imagina, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu fui morar nesse cabaré lá na Messejana, o nome do cabaré era Sônia Azul. E eu não conseguia entender o que eu estava fazendo ali, mas pela rebeldia do que eu era, do que eu queria ser, do que eu pretendia na minha vida, eu não queria estar ali, mas aquilo era uma passagem da minha vida que eu tinha que passar. Mas de repente veio a decepção. E eu não queria mais estar, o Paulo não queria estar mais comigo e a gente se deixou. Foi quando eu saí daqui e fui para Salvador, tentar uma vida nova. Só que a minha ida para Salvador, eu tive que falar para minha mãe, na época, né, essa ida de Salvador, que eu decidi também. Foi na época que eu falei com meu pai, meu pai também não era muito de acordo, porque eu até entendo meu pai. Eu era um homem da época da ditadura, um policial, né, era mecânico do exército, trabalhava no exército, imagina aí. Ter um filho gay, para ele, na época era uma decepção imensa, aquilo tudo para ele. Mas minha mãe sempre concordou. Então eu pedi a meu pai me deu uma passagem de ida sem volta. Foi muito complicada a minha chegada lá, porque eu não conhecia ninguém. Tinha apenas um amigo que eu sabia que trabalhava lá, nas lojas Esplanada. E eu fui atrás desse amigo. Era a única pessoa que eu conhecia. E passei por momentos muito ruins em Salvador. Muito, não foi pouco não. Passei fome, eu estava sem minha mãe, sem trabalho. Você poderia ser o melhor transformista aqui do Ceará, mas quando você chega em outro estado, até você provar o que você era, você não é nada. Sentei numa mesa, eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho de fazer? Isso é uma coisa, uma graça de Deus, uma dádiva de Deus que eu sei, que eu acredito que Deus existe, porque neste momento eu pedi a Deus, a Nossa Senhora, e Ele me deu a benção incrível, é verdade. E eu peguei um papel e comecei a desenhar. E quando meu amigo chegou, ele disse, quem foi que veio aqui? Ele disse, ninguém. Não, porque eu estou vendo esse desenho aqui. Não, foi eu que desenhei. Você desenhou a Frane? Eu disse, desenhei. Aí, com aquele ânimo que ele me deu e com aquilo que estava se aparecendo nas minhas mãos, foi um milagre. Para mim foi um milagre que isso eu tenho até hoje. Aquele milagre eu consegui fazer um book. Fiquei muito doente, peguei uma furunculose, porque eu não estava me alimentando direito, não estava comendo direito, não estava trabalhando, perdia noite nas boates, à procura de alguma coisa, não dava nada certo, e eu peguei essa furunculose. Quando eu voltei para Fortaleza, tive que voltar a Fortaleza à força, né, para poder me cuidar, e quando eu voltei a Fortaleza, eu falei para minha mãe, eu voltei, mas eu não vim para ficar, eu vou voltar de novo para Salvador, porque eu acho que tem alguma coisa lá que eu vou precisar para poder vencer e crescer na minha vida. Tudo bem. Minha mãe me aceitou na casa dela, cuidou de mim, de toda a furunculose. Quando eu estava aqui em Fortaleza, fui diretamente nas lojas Esplanada aqui de Fortaleza, levei meu book que eu tinha feito lá em Salvador, esse presente de Deus que Deus me deu, que eu não sabia desenhar, e consegui desenhar, da graça de Deus, sem fazer nenhum curso, sem nunca ter pegado num papel nem nada. Quando eu saí de lá, da loja que eu fui procurar mostrar esse meu book, já saí empregada. Para mim foi assim um presente muito grande, estar ali trabalhando já, fazendo tudo aquilo ali, um presente de Deus, né? Voltei para Salvador, eu morava no gueto, né, com esse meu amigo, nesse apartamento dele. Assim, era um apartamento que tinha várias pessoas, mas assim, não era um apartamento chique, era um apartamento que muita gente morava, né? Voltei para um hotel, Hotel Excelsior, na Rua Chile, no centro de Salvador. Ninguém acreditava. Eu pedi para sair da Esplanada, pedi para sair, que eu tinha que ter coisas boas que ia acontecer na minha vida, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que me manter, eu tinha que ter uma coisa melhor na minha vida. Aí vendi tudo que eu tinha, até os tapetes da minha casa vendi. Fui para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, cadê eu falar a língua? Para mim era muito fácil, que a minha preocupação era de chegar, mas falar a língua eu não sabia falar nada, eu me comunicava, mas minha sorte foi que eu caí em Portugal. Caindo em Portugal, quando eu cheguei em Portugal, eu já fui logo presa. Quando eu fui presa, foi na época que uma travesti tinha entrado na Europa levando silicone no peito. Ela tirou o peito, não era de silicone, era tudo cocaína. Tentei falar para eles que não queria ficar ali, eu ia para a Itália, Portugal foi apenas uma passagem. Ele disse, olha, pois
vai embora daqui. Deixaram eu ir embora, fui para Itália. Só que a minha ida para a Itália foi bem complicada, porque eu passei quase uma semana para poder chegar na Itália. Porque eu passei Portugal, Espanha, da Espanha fui para a Holanda, da Holanda eu fui para França, peguei 20 milhas, fui para Itália. Uma semana pegando carona direto. Mas consegui chegar, eu sabia que tinha que chegar na Itália. Na fronteira de 20 milhas para a Itália foi que começou toda a minha loucura, a minha adrenalina de chegada na Itália. Você tem que descer, atravessar que tinha os mapazinhos, né? Tinha que descer, atravessar um rio que era gelado, com um saco na cabeça, com a mala na mão, para poder as polícias não verem e deportar, porque você estava arriscando tudo. Cheguei e queria descansar. Ela descansar, aqui ninguém descansa não, aqui é trabalho. Mas não, eu estou cansado. Não, aqui não tem isso não. Aqui ninguém fica em casa dormindo, não. Vamos trabalhar. Aqui não tem como se descansar, Lena. Aqui a gente veio para trabalhar. Vamos logo botar uma roupinha. Eu disse, roupa? Para que essa roupa? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Show aqui? Aqui não tem show, não. O show aqui é lá na rua. Vamos logo se arrumar. Eu nunca imaginei que eu fosse para uma rua me prostituir. Eu encho os olhos d'água quando me lembro disso. Aí você vai receber lama na cara, coisa que eu nunca passei na minha vida. Você vai, bola de neve, você vai na cara, você vai sofrer humilhação. Sabe, aquela coisa veio eu não sei vender. Eu não sei vender uma banana para poder ganhar dinheiro, eu não sei vender. Então aquilo me deu um desgosto tão grande, eu ia para a rua, me escondia, eu não trabalhava, eu não ganhava dinheiro, eu não conseguia obter nada. Disse, meu Deus do céu, o que essas pessoas vêm fazer? E eu só vi pessoas entrando e saindo, aquela loucura de ganhar dinheiro, eu não sabia fazer aquilo. Aí comecei a chorar. E a Itália é isso, a Itália é uma Barra do Ceará. Para mim a Itália é uma Barra do Ceará, para mim é uma coisa que você fica no meio da rua, todas as ruas são iguais, não tem diferença nenhuma. A Barra do Ceará, Messejana, para a Itália é igual. Agilidade, quem tiver as unhas maior que suba nas paredes, quem tiver bolso maior que guarde seu dinheiro. Essa é a realidade da Itália. Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu pretendia fazer. E comecei a chorar. Nesse meu choro, que todo dia eu chorava em casa, eu ouvia muito uma música. Porque